Porque os nazistas veneravam um livro escrito há 2000 anos. Uma obra da Roma antiga se transformou na obsessão oculta do Terceiro Reich. Müller o tratava com devocal quase religiosa, enquanto Hitler o considerava um dos textos mais essenciais para a Alemanha. Mas o que havia nesse antigo manuscrito capaz de mudar a ideologia nazista? Vamos entender como um simples livro pode se tornar uma das armas mais poderosas da propaganda. A maioria dos historiadores da antiguidade se preocupava mais em expressar suas opiniões pessoais e julgamentos morais do que em verificar a veracidade dos fatos que registravam. Um deles era Tácito, que além de historiador era um político ativo. Essa dupla funcal distorceu seus escritos, já que a política nunca foi uma aliada da objetividade histórica, embora nunca tivesse atravessado os Alpes. Tácito baseou-se em relatos de segunda mão para escrever Germania, uma obra em que descreve, com riqueza de detalhes, os povos germânicos que habitavam ao norte do Reno, a fronteira natural do Império Romano. Na visão de Tácito, os germânicos eram altos, robustos, saudáveis e puros, pois nunca haviam se misturado com outras raças. Eram loiros de olhos azuis, corajosos e, em geral, monogâmicos, embora o autor sugerisse que algumas mulheres induziam os homens a romper esse padrão. Por si só, essas descrições já seriam suficientes para alimentar fantasias nacionalistas, mas os nazistas levaram a interpretar ao extremo. Para eles, o livro de Tácito era a prova definitiva de sua suposta superioridade racial, uma ideia que culminou na tragédia do regime hitlerista. Agora, vamos explorar a história de Germania, o texto com quase 2000 anos que, segundo muitos estudiosos, exerceu uma influência ainda maior sobre a ideologia nazista do que o próprio Mein Kampf de Adolf Hitler. Antes de prosseguirmos, é importante mencionar outra teoria curiosa defendida pelos nazistas, a origem da Atlântida. Enquanto Platão, a principal fonte sobre o mito, atribui seu desaparecimento a um grande maremoto, os seguidores de Hitler desenvolveram uma explicação própria. Segundo eles, a civilização teria sido destruída pelo impacto de um enorme bloco de gelo cósmico. Os nazistas que acreditavam na origem atlântica dos alemães, liderados por Heinrich Müller, chegavam a afirmar que as estrelas não eram bolas de fogo, mas sim esferas de gelo. De acordo com essa crença, uma dessas massas geladas teria se desprendido, colidido com a Atlântida e afundado o continente. Mas a história não parava por aí. O fragmento teria ricocheteado e permanecido no céu, transformando-se na lua. Para os nazistas, os sobreviventes atlantes de origem germânica teriam se espalhado pelo mundo, fundando grandes civilizações como o Egito e a Mesopotâmia. E fácil imaginar que essas ideias encontravam ceticismo até mesmo entre cientistas do regime, que preferiam evitar críticas não por convicção ideológica, mas pelo medo das represalias da Gestapo e das SS. Uma decisão tomada pelo imperador romano Augusto há 2000 anos moldou o destino da Europa. Ao estabelecer o Reno como fronteira do Império, ele deixou os povos germânicos fora do domínio romano. Essa escolha teve consequências profundas. Os germânicos não adotaram o latim nem as cidades romanas, com suas estradas pavimentadas e aquedutos. Além disso, a chegada do cristianismo à região foi retardada. Esses povos mantiveram sua vitalidade e organização tribal, o que os tornou uma ameaça constante ao poder romano e, mais tarde, um dos fatores decisivos para a queda do Império no Ocidente, no século V. Nos 15 séculos seguintes. A linha que marcava o limite da autoridade romana permaneceu visível no mapa cultural e político da Europa. Ela se refletiu na divisão entre catolicismo e protestantismo, entre línguas românicas e germânicas, e até mesmo na rivalidade entre as potências aliadas e centrais durante a Primeira Guerra Mundial. Essas diferenças, somadas a outros equívocos históricos, alimentaram o nacionalismo alemão, que culminou na ascensão do nazismo no período entre guerras e na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, Germania, escrito por Tácito no final do século I, desempenhou um papel crucial. Embora fosse originalmente uma etnografia política sobre as tribos germânicas, os nazistas usaram como ferramenta de manipulação. A visão positiva que Tácito apresentava dos povos germânicos foi distorcida e explorada pelo Partido Nazista para sustentar sua ideologia. Christopher Krebs, professor de estudos clássicos na Universidade de Stanford, destaca que o texto de Tácito foi fundamental na construção dos principais discursos que, mais tarde, alimentaram o nacional-socialismo. Durante suas pesquisas, Krebs descobriu que o historiador italiano Arnaldo Momigliano já havia classificado Germania como um dos livros mais perigosos já escritos. Intrigado, Krebs revisitou a obra de Tácito e encontrou inúmeras conexões com a ideologia nazista. Todos os líderes nazistas conheciam Germania e muitos soldados do Terceiro Reich o trataram como uma espécie de bíblia. O livro e uma etnografia política sobre a região da Germania, situada a leste da Gália e que permaneceu majoritariamente independente do domínio romano. Embora Tácito criticasse alguns aspectos da cultura germânica, ele também expressava admiração por várias de suas qualidades.
Os nazistas, 2000 anos depois, se apropriaram dessas passagens para refutar sua teoria de superioridade racial. Mas afinal, o que era Germania e quem era Tácito? Trata-se de um tratado etnológico escrito por volta do ano 98 DC, no qual o historiador romano descreve detalhadamente os diversos povos germânicos, contrastando suas virtudes e vigor com os vícios e decadência da sociedade romana. Publio Cornélio Tácito nasceu por volta do ano 55 DC e morreu aproximadamente em 120 DC. Suas principais obras são análises históricas enquanto Germania e considerado um texto menor. As datas exatas de seu nascimento e morte, assim como sua trajetória, são baseadas em registros da época. Tácito iniciou sua carreira política em 77 DC durante o reinado de Vespasiano e foi favorecido pelos imperadores Tito e Domiciano. Embora nunca tenha visitado as terras germânicas, suas descrições se basearam em relatos de terceiros. Mesmo assim, seu livro se tornou uma peça-chave na construção do mito ariano e, consequentemente, na tragédia que se abateu sobre o mundo no século XX romana. Segundo Tácito, os escravos germânicos não eram tratados com a mesma crueldade observada em Roma. Enquanto no Império os escravos viviam em condições desumanas, muitas vezes acorrentados e submetidos a castigos físicos, entre os germanos eles desfrutavam de maior autonomia. Podiam cultivar suas próprias terras, formar famílias e até mesmo acumular bens, desde que entregassem uma parte da produção ao seu senhor. Além disso, Tácito destacou que, em algumas tribos, os escravos tinham o direito de ser libertados após um determinado período de serviço, algo impensável na sociedade romana da época. A organização social dos germanos também chamou a atenção do historiador. Ao contrário da rígida hierarquia romana, baseada em classes sociais bem definidas, as tribos germânicas possuíam uma estrutura mais flexível, embora igualmente estratificada. No topo estavam os nobres, guerreiros de linhagem ilustre que detinham poder político e militar. Abaixo deles, os homens livres, que formavam a maioria da população e tinham direito a participar das assembleias tribais, onde se decidiam questões de guerra, paz e justiça. Por fim, os escravos e os libertos ocupavam a base da pirâmide social, embora, como mencionado, sua condição fosse menos opressiva do que em Roma. As assembleias tribais eram um dos pilares da sociedade germânica. Nelas, os homens livres se reuniam para debater assuntos de interesse coletivo, como a escolha de líderes, a declaração de guerra ou a resolução de conflitos internos. Tácito descreveu com admiração a forma como essas decisões eram tomadas, não por imposição de um governante, mas por meio de um processo democrático, no qual todos os presentes tinham voz. No entanto, é importante notar que essa democracia era restrita aos homens livres e, muitas vezes, influenciada pela opinião dos nobres e guerreiros mais respeitados. A religião germânica também foi objeto de análise em Germania. Tácito registrou que os germanos adoravam deuses associados às forças da natureza, como o céu, a terra, o trovão e a fertilidade. Entre as divindades mencionadas, destacam-se isto, considerado o ancestral mítico do povo germânico, e seu filho Manus, fundador das 3 principais linhagens tribais. Além deles, havia figuras como Donar, equivalente ao Thor nórdico, associado ao Trovão, e Nertus, uma deusa da terra cuja adoração envolvia rituais complexos. Os germanos não construíam templos elaborados, como os romanos, mas realizavam seus cultos em bosques sagrados, onde acreditavam que os deuses habitavam. Outro aspecto fascinante descrito por Tácito foi a relação dos germanos com a guerra. Para eles, o combate não era apenas uma questão de sobrevivência ou conquista, mas também um meio de alcançar glória e honra. Os guerreiros germânicos valorizavam a coragem acima de tudo, e muitos preferiam morrer em batalha a recuar. Tácito relatou que, em algumas tribos, os jovens só podiam se casar após provarem seu valor em combate, e que os guerreiros mais destemidos eram reverenciados como heróis. Além disso, os germanos tinham o costume de formar grupos de guerreiros leais a um líder carismático, conhecidos como comitatus, uma espécie de irmandade militar que jurava lutar e morrer ao lado de seu chefe. Apesar de sua admiração pelas virtudes germânicas, Tácito não deixou de apontar o que considerava seus defeitos. Ele criticou, por exemplo, a tendência dos germanos ao alcoolismo, descrevendo como eles passavam dias inteiros bebendo cerveja e hidromel, muitas vezes levando a brigas e conflitos internos. Também mencionou sua aversão ao trabalho agrícola prolongado, preferindo a vida nomade ou seminomade, o que, na visão romana, demonstrava falta de disciplina e ambição. No entanto, essas críticas eram frequentemente temperadas por um tom de respeito, como se Tácito reconhecesse que, apesar de suas diferenças, os germanos possuíam qualidades que os romanos haviam perdido ao longo dos séculos. A obra Germania não se limitou a descrever os costumes dos povos além do Reno. Ela também serviu como um espelho para a sociedade romana, refletindo suas próprias contradições.
Ao exaltar a simplicidade, a coragem e a liberdade dos germanos, Tácito parecia questionar os excessos e a decadência de Roma, onde a corrupção, a desigualdade e a perda dos valores tradicionais se tornavam cada vez mais evidentes. Nesse sentido, o livro pode ser lido não apenas como um relato etnográfico, mas também como uma crítica velada ao império, disfarçada sob a aparência de um estudo sobre um povo bárbaro. Com o passar dos séculos, a influência de Germania só cresceu. Durante o Renascimento, os humanistas alemães redescobriram o texto e o utilizaram para construir uma identidade nacional baseada em supostas raízes ancestrais. No século XIX, os nacionalistas alemães adotaram as ideias de Tácito como prova da superioridade racial dos germanos, distorcendo suas palavras para justificar teorias pseudocientíficas. E, no século XX, os nazistas transformaram o livro em uma espécie de bíblia racial, usando suas descrições para promover a ideologia ariana e legitimar suas políticas de expansão e extermínio. Hoje, Germania é estudada não apenas como uma fonte histórica, mas também como um exemplo dos perigos da manipulação do passado. Embora Tácito tenha escrito com a intenção de informar e, talvez, advertir seus contemporâneos, suas palavras foram usadas séculos depois para fins que ele jamais poderia ter imaginado. Isso nos lembra que a história não é apenas um registro de fatos, mas também um campo de batalha onde ideias, mitos e interesses políticos se chocam, moldando o presente de maneiras imprevisíveis. Salema com a pureza racial que, segundo eles, teria sido preservada nos povos germânicos descritos por Tácito. O texto, originalmente uma análise antropológica e política, foi distorcido até se transformar em um manifesto de superioridade étnica. Os nazistas não apenas reinterpretaram as passagens que exaltavam a coragem e a disciplina dos germanos, mas também ignoraram deliberadamente aquelas que contradiziam sua narrativa, como as descrições de costumes considerados primitivos ou a ausência de qualquer menção a uma raça ariana unificada. A Germania tornou-se, assim, um instrumento de legitimação ideológica, servindo para justificar tanto a expansão territorial quanto a perseguição a grupos considerados inferiores. A obsessão pelo manuscrito não se limitava ao seu conteúdo. O próprio objeto físico, o Codex Aesinas, era cubicado como um troféu simbólico. Sua posse representaria não apenas a confirmação de uma herança cultural, mas também a dominação sobre o passado europeu. Quando os nazistas não conseguiram adquiri-lo, recorreram a copias e edicões adulteradas, adaptando o texto às suas necessidades políticas. Até mesmo as ilustrações de edicões posteriores foram manipuladas para reforçar estereotipos raciais, como a representação dos germanos contra os nórdicos idealizados, em contraste com os romanos, retratados como decadentes. Esse uso seletivo da história anal era exclusividade dos nazistas. Ao longo dos séculos, a Germania foi apropriada por diferentes movimentos nacionalistas, cada um moldando seu significado de acordo com interesses específicos. Na Alemanha do século XIX, por exemplo, o texto foi invocado para fortalecer a identidade nacional em um período de unificação política. Já no século XX, os nazistas levaram essa apropriação ao extremo, transformando uma obra clássica em propaganda de guerra. O que Tácito descrevera como uma sociedade tribal, com suas virtudes e contradições, foi reduzido a um mito de pureza racial, desprovido de qualquer nuance. Esse processo revela uma verdade incomoda. Os textos antigos não são neutros. Sua interpretação depende sempre do contexto em que são lidos e das intenções de quem os lê. A Germania, escrita em um momento de tensão entre Roma e os povos germânicos, foi concebida como uma análise política, não como um manual de superioridade étnica. No entanto, sua linguagem ambígua e suas descrições elogiosas dos germanos abriram espaço para múltiplas leituras, algumas das quais distorceram completamente seu propósito original. O perigo não está no texto em si, mas na maneira como ele pode ser instrumentalizado para servir agendas contemporâneas. Hoje, a Germania continua a ser estudada, mas com uma consciência crítica maior sobre os riscos de sua manipulação. Historiadores e arqueólogos modernos rejeitam as interpretações nazistas, destacando que as evidências científicas não sustentam a existência de uma raça ariana ou de uma cultura germânica homogênea. No entanto, o legado dessa distorção persiste, lembrando-nos de que a história não é apenas um registro do passado, mas também um campo de disputas pelo presente. A lição deixada pela apropriação nazista da obra de Tácito e clara. Quando o passado é usado como arma, a verdade se torna a primeira vítima e arqueólogo amador foi incumbido de uma missão que, à primeira vista, parecia saída de um romance de aventuras, encontrar vestígios da lendária Atlântida nas montanhas do Himalaia. A escolha do local não era aleatória.
Para Himmler e seus ideólogos, a Cordilheira Asiática representava um dos últimos refugios da suposta raça ariana, onde seus descendentes teriam se refugiado após o cataclismo que afundara o continente perdido. A Expedical, batizada de Tibet Expedition Ernst Schaffer, partiu em 1938 com objetivos que iam muito além da pesquisa científica. Sob o pretexto de estudar a fauna, a flora e as culturas locais, Schaffer e sua equipe, composta por antropólogos, geólogos e até mesmo um especialista em ocultismo, tinham ordens secretas para buscar sinais de uma civilização avançada que comprovasse a narrativa nazista. A obsessão de Himmler pela Atlântida não se limitava a expedições exóticas. Ele também financiou escaracóis no Mar do Norte, onde o etnógrafo Hermann Wirth defendia que os restos do continente estariam submersos. Wirth, um dos fundadores da ANNERB, a Sociedade de Pesquisa Ancestral do Regime, argumentava que os antigos germanos descendiam diretamente dos Atlantes, uma raça de super-homens loiros e de olhos azuis que teria dominado o mundo antes de sua queda. Para sustentar essa teoria, ele manipulava evidências arqueológicas, como artefatos pré-históricos encontrados na região, interpretando-os como provas de uma cultura ariana primordial. A ANNERB, aliás, funcionava como uma espécie de Ministério da Verdade Histórica nazista, produzindo estudos pseudocientíficos que justificavam a superioridade racial alemã. Seus membros viajavam pelo mundo em busca de relíquias que pudessem ser distorcidas para se encaixar na narrativa do Terceiro Reich, desde runas escandinavas até escritos em sânscrito. A Casa da Atlântida, em Bremen, era apenas um dos muitos projetos arquitetônicos que materializavam essa mitologia. Projetada para ser um templo ao passado ariano, a construção misturava elementos expressionistas com símbolos esotéricos, como colunas que lembraram obeliscos egípcios e relevos que retratavam batalhas entre heróis nórdicos e forcas do caos. Himmler sonhava em transformá-la em um centro de peregrinação para os membros da SS, onde eles poderiam se reconectar com suas raízes divinas. No entanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial desviou os recursos do regime para fins militares, e o prédio nunca cumpriu seu propósito original. Após a guerra, a Casa da Atlântida foi relegada ao esquecimento, até ser convertida em um hotel, um destino irônico para um monumento erguido em homenagem a uma civilização imaginaria. O uso da Atlântida como ferramenta ideológica revela um aspecto crucial da propaganda nazista: a necessidade de criar uma história alternativa que legitimasse suas ambições. Ao apresentar os alemães como herdeiros de uma raça superior, o regime não apenas justificava sua política expansionista, mas também buscava apagar séculos de miscigenação cultural. Afinal, se os antepassados dos alemães haviam fundado as grandes civilizações do passado, então o domínio sobre a Europa não era uma conquista, mas um retorno ao que sempre foi deles. Essa narrativa, porém, esbarrava em um problema fundamental: a ausência de provas. A Atlântida de Platão, por exemplo, era uma alegoria filosófica, não um relato histórico. Mas para os nazistas, a falta de evidências não era um obstáculo, era uma oportunidade para preencher as lacunas com fantasia. A Expedical ao Tibete, por sua vez, ilustra como a pseudociência nazista se entrelaçava com o misticismo. Schaffer e sua equipe não apenas coletaram espécimes biológicos e registros culturais, mas também buscaram sinais de uma sabedoria ancestral que pudesse ser usada para fortalecer o regime. Himmler acreditava que os tibetanos guardavam segredos sobre uma energia cósmica que, uma vez dominada, daria aos alemães poderes sobre-humanos. Essa crença, aliás, não era exclusiva do líder da SS. Muitos nazistas, incluindo Hitler, eram fascinados pelo ocultismo, vendo nele uma forma de transcender as limitações da ciência convencional. A busca por relíquias como o Santo Graal ou a Lança do Destino, objetos que, segundo a lenda, conferiam um poder absoluto a seus possuidores, era parte dessa mesma lógica. Se a história não fornecia as respostas que desejavam, eles as inventavam. Era uma figura de prestígio no campo da pesquisa e da exploração. Himmler o inclui entre os alemães que considerava ideais e revelou que, segundo suas teorias, os sobreviventes da Atlântida haviam fundado diversas civilizações na Ásia. O líder da SS acreditava que o Tibete, ou, como ele o chamava, o Teco do mundo, era o local mais provável para preservar os vestígios dessa suposta cultura ariana atlante. Por isso, ordenou a Schaffer que liderasse uma expedição em busca desses resquícios perdidos. Schaffer, que já havia participado de 2 missões de pesquisa no Tibete, era, aos olhos de Himmler, o homem perfeito para comandar a nova empreitada. Sua missão não se limitava à ciência convencional. Tratava-se de uma busca por provas que validassem a narrativa nazista sobre a superioridade racial e a origem mítica do povo alemão. Entre abril de 1938 e maio de 1939, a expedição percorreu o território tibetano, coletando dados, mapeando regiões e procurando por qualquer indício que pudesse sustentar as fantasias de Himmler. O que poucos sabiam,
Porém, era que essa jornada ocorria às vésperas de um conflito que mudaria o mundo. Enquanto Schaffer e sua equipe vasculhavam montanhas e mosteiros em busca de relíquias, a Europa se preparava para a guerra. A Spedical, embora apresentada como um esforço científico, era, na verdade, mais um capítulo da obsessão nazista por reescrever a história e, com ela, justificar seu projeto de dominar Cal.